Que a paz do Senhor esteja sobre você nesta manhã, tarde e noite. Hoje, somos conduzidos pela Palavra de Deus ao livro de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Nesta passagem, Jesus nos ensina a poderosa parábola do semeador, revelando verdades profundas sobre a recepção da Palavra de Deus em diferentes tipos de corações. Vamos juntos meditar nesta mensagem e buscar entendimento espiritual para aplicar estas verdades em nossas vidas. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo esta leitura sagrada. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. A parábola do semeador, relatada em Lucas capítulo 8, versículos do 4 ao 15, é uma das mais emblemáticas de Jesus. Por meio de uma metáfora agrícola, ele revela verdades profundas sobre a natureza humana, o reino de Deus e a maneira como os corações respondem à palavra de Deus. Este ensino, embora aparentemente simples, carrega implicações eternas para cada um de nós. Jesus apresenta essa parábola em um momento em que grandes multidões vinham ouvi-lo. No entanto, nem todos estavam verdadeiramente abertos à mensagem do Evangelho. Por isso, ele utilizou a parábola para separar aqueles que estavam espiritualmente receptivos dos que apenas buscavam sinais e milagres sem um compromisso real. Em suas próprias palavras, as parábolas servem para revelar os mistérios do reino de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 10. Aqueles com ouvidos para ouvir, enquanto permanecem ocultas para os de coração endurecido. Este princípio nos convida a refletir. Estamos ouvindo com atenção e disposição para receber a palavra? Na parábola, o semeador simboliza Deus ou qualquer pessoa que proclama sua palavra. A semente é a mensagem do Evangelho, o meio pelo qual Deus transforma vidas. Já os diferentes tipos de solo representam os diversos estados do coração humano, determinando a eficácia da palavra em produzir frutos espirituais. Essa é uma mensagem tanto de desafio quanto de esperança, pois revela que, embora alguns corações sejam endurecidos ou distraídos, outros estão prontos para frutificar abundantemente. O primeiro tipo de solo descrito é o caminho. Aqui, a semente é pisada e devorada pelas aves antes mesmo de germinar. Jesus explica que isso simboliza aqueles que ouvem a palavra, mas a perdem imediatamente devido à ação do diabo, que rouba o que foi semeado. Este tipo de coração é endurecido, talvez por incredulidade, orgulho ou uma vida marcada por rejeições espirituais. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo descreve como
O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Isso nos lembra de orar para que Deus remova a cegueira espiritual de pessoas assim, permitindo que a palavra penetre profundamente. O solo pedregoso é o segundo tipo de terreno mencionado. Aqui, a semente germina rapidamente, mas murcha por falta de raízes. Isso representa aqueles que recebem a palavra com alegria inicial, mas desistem diante das dificuldades e tentações. Em tempos de prova, sua fé superficial é exposta. Este solo nos alerta sobre a necessidade de um compromisso genuíno com Cristo. Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, nos encoraja a considerar as provações como uma oportunidade para fortalecer nossa fé, permitindo que ela crie raízes profundas e duradouras. A verdadeira fé não é apenas emocional, ela é sustentada por convicções firmes e pela dependência de Deus. O terceiro solo é aquele cheio de espinhos, onde a semente começa a crescer, mas é sufocada pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Este solo é talvez o mais relevante para os cristãos de hoje, pois vivemos em um mundo que constantemente compete por nossa atenção e devoção. Jesus adverte que as distrações mundanas podem sufocar nosso crescimento espiritual, impedindo-nos de produzir frutos. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, ele afirma que ninguém pode servir a dois senhores, desafiando-nos a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Este solo nos leva a refletir: quais são os espinhos em nossas vidas que precisam ser removidos para que possamos crescer espiritualmente? Por fim, Jesus descreve o solo bom, onde a semente cresce e produz uma colheita abundante. Este solo representa os corações receptivos, que não apenas ouvem a palavra, mas aguardam com perseverança e obediência. Em Gálatas capítulo 5, versículos do 22 ao 23, Paulo descreve os frutos do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são o resultado de um coração transformado pela palavra e pelo Espírito Santo. Este tipo de solo nos desafia a cultivar um coração honesto e bom, aberto à ação de Deus. Uma das mensagens centrais desta parábola é que a palavra de Deus tem poder transformador, mas sua eficácia depende da condição do coração que a recebe. Jesus nos convida a examinar nossos próprios corações. Que tipo de solo somos? Estamos permitindo que a palavra de Deus crie raízes profundas e produza frutos em nossas vidas, ou estamos sendo distraídos, desanimados ou endurecidos pelas circunstâncias? Essa é uma questão que todos os cristãos devem considerar regularmente, buscando um relacionamento mais profundo e autêntico com Deus. Além disso, esta parábola nos encoraja a perseverar na semeadura da palavra, mesmo quando enfrentamos resistência ou rejeição. O semeador na história não faz distinção entre os tipos de solo. Ele lança a semente generosamente, confiando que parte dela encontrará terra fértil. Isso nos lembra de nossa responsabilidade como cristãos, de compartilhar o Evangelho com fidelidade, independentemente das reações imediatas. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, Paulo escreve: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nosso papel é semear, Deus é quem faz o fruto brotar. Finalmente, esta parábola nos desafia a viver de maneira intencional e focada no reino de Deus. O solo bom não apenas recebe a palavra, mas aguarda com perseverança, permitindo que ela produza frutos que glorifiquem a Deus e impactem o mundo ao redor. Esse é o chamado para cada cristão: ser um solo fértil, um canal através do qual o reino de Deus se manifesta de forma visível e transformadora. A parábola do semeador nos lembra de que o Evangelho é um convite à transformação.
Que possamos examinar nossos corações, renovar nosso compromisso com Cristo e viver de maneira que reflita a profundidade da palavra de Deus em nós. Quando somos solo fértil, a colheita não apenas nos abençoa, mas também glorifica a Deus e abençoa aqueles ao nosso redor. Esse é o poder da palavra em ação, uma semente que, quando recebida com fé e obediência, tem o potencial de transformar vidas para a glória de Deus. Agora que refletimos sobre esta poderosa parábola do semeador, convido você a orar comigo. Vamos pedir ao Senhor que prepare nossos corações como boa terra, para que sua palavra crie raízes profundas e produza frutos abundantes em nossas vidas. Este é o momento de abrir nosso coração para Deus, pedindo sua ajuda para remover qualquer distração, preocupação ou obstáculo que possa impedir o crescimento espiritual. Vamos orar juntos, Senhor amado. Em Tua presença nos colocamos com humildade e gratidão, reconhecendo que Tu és o semeador de nossas vidas. Obrigado por nos conceder a Tua palavra, que é viva e poderosa, capaz de transformar nossos corações e direcionar os nossos passos. Somos gratos por este ensinamento da parábola do semeador, que nos desafia a examinar o estado do nosso coração diante de Ti. Pai, pedimos que nos ajude a ser como solo bom, receptivos à Tua palavra, permitindo que ela crie raízes profundas em nossas vidas. Remove de nós, Senhor, qualquer dureza, orgulho ou incredulidade que possa impedir a Tua mensagem de florescer. Protege-nos das distrações e das preocupações deste mundo, que muitas vezes sufocam nossa fé e nos afastam do Teu propósito. Fortalece-nos, Senhor, para enfrentarmos as tentações e provações que surgem em nosso caminho. Que nossa fé não seja superficial, mas enraizada em Ti, capaz de resistir às dificuldades e crescer continuamente. Ajuda-nos a perseverar com coragem e determinação, confiando em Tua graça para nos sustentar em todos os momentos. Intercedemos também, Senhor, por aqueles que ainda não Te conhecem. Pedimos que prepare os corações endurecidos, removendo as barreiras que impedem a recepção da Tua palavra. Usa-nos como instrumentos para semear a Tua mensagem de amor e esperança, confiando que Tu és quem dá o crescimento e a colheita. Pai, ensina-nos a valorizar o reino de Deus acima de todas as coisas, priorizando a Tua vontade em nossas decisões e ações. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu caráter, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome e abençoem as pessoas ao nosso redor. Senhor, pedimos que o Espírito Santo nos guie diariamente, trazendo revelação da Tua palavra e renovando o nosso compromisso de viver para Ti. Que este ensinamento sobre a parábola do semeador permaneça em nossos corações, nos lembrando da importância de sermos transformados pela Tua verdade. Oramos com fé, gratidão e esperança, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder transformador da palavra de Deus. Que esta reflexão sobre a parábola do semeador nos inspire a cultivar corações receptivos e perseverantes, vivendo de maneira que glorifique ao Senhor. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários e estaremos orando por você. Que Deus abençoe sua vida, renove sua fé e faça de você um solo fértil para a sua palavra. Amém.